Meu nome é Jeremias Pianton, eu estou gravando uma série de vídeos sobre histórias de Ibiraçu. Este é meu 6º vídeo e hoje eu estou em Ibiraçu, no cemitério de Ibiraçu, porque a gente considera que no cemitério que tem muito da história da cidade. E alguns cemitérios pelo mundo são pontos turísticos. Em Paris, em Buenos Aires, os cemitérios são visitados pelos turistas porque tem vários homens de destaque e mulheres de destaque sepultados nos cemitérios. E tem um historiador, que eu não me lembro o nome agora, esse vídeo está sendo gravado aqui meio improvisado, que dizia o seguinte, que história é ouvir a voz dos homens do passado. Homens e mulheres do passado. Aqui nós temos o passado da cidade no cemitério. E temos muito da história da cidade aqui no cemitério. Imagine se nós pudéssemos reviver, ressuscitar todas essas pessoas que estão enterradas aqui no cemitério e ouvi-los sobre a época em que eles viveram. Nós teríamos muitas informações sobre a história da cidade. E hoje então eu estou aqui no cemitério de Ibiraçu para gravar um vídeo destacando alguns personagens da nossa história que estão sepultados aqui no cemitério de Ibiraçu. Aqui nós estamos no mausoléu da família Guidetti. 3 importantes personagens da história de Ibiraçu estão enterrados aqui. Cesare Guidetti, inclusive tem um problema na grafia do nome, e alguns documentos se escreve com GH e outros com GU. E esse personagem é um pouco enigmático, porque ele não chegou ao Brasil, a Ibiraçu, a Pau Gigante, a Conde Deu, com os 3 navios de imigrantes que vieram naquele ano de 1877. Ele não chegou nem no Colômbia, nem no Isabela, nem no Clementina. O historiador Nasceu de Paiva Filho diz que provavelmente ele tenha vindo na expedição Tabaque, só que também não existe registro dele entre aqueles colonos que vieram na expedição Tabaque. Então eu ainda busco com exatidão como e que ano que ele veio para o Brasil. O fato é que ele nasceu na Itália, não se sabe certo aonde, em qual local da Itália, no ano de 1854, como está registrado aqui no túmulo dele. E ele morreu aqui em Pau Gigante na época, em 1896, ou seja, com 41 anos, quase 42 anos de idade. Ele, na época, era o intendente, era o presidente da intendência, que é o cargo mais ou menos equivalente a prefeito hoje, aqui da cidade, quando morreu, quando faleceu. Muito bem. A outra personagem que está aqui era a esposa dele, Giacinta Segésio Guidetti, e ela era mais velha do que ele. Ela nasceu, e está aqui, ela faleceu em 1920 e poucos, não tem a data precisa aqui, mas ela
era mais velha do que ele, tinha uns 10 anos a mais do que ele. Na verdade, ela era viúva Musso, porque quando ela veio para o Brasil, ela veio casado com Antônio Musso. E eles vieram no navio Isabela, que chegou em setembro de 1877. E ela ficou viúva logo em seguida que chegou. Eles chegaram em setembro de 1877 e o marido dela, Antônio Musso, morreu em Vitória em 1878, em fevereiro de 1878. E ela ficou viúva. Na verdade, ela perdeu o filho mais velho, que chamava Pôncio, em janeiro de 1878, e perdeu o marido logo em seguida, em fevereiro de 1878, e ficou viúva. E depois, alguns anos depois, ela foi viver, passou a viver maritalmente, né, sem casar, com Cesare Guidetti. E ele virou um próspero comerciante na região, o Cesare Guidetti. Ele tinha comércio aqui em Pau Gigante, em Ibiraçu, ele tinha comércio em Santa Cruz, ele tinha comércio em Córrego Fundo, ele tinha comércio em Demétrio Ribeiro, ele tinha comércio em Acioli e tinha comércio em Vitória. Ele era um homem rico, um comerciante bem sucedido. E eu, como historiador, tenho dúvidas se ele já casou, já se juntou à viúva Musso, que depois passou a ser a viúva Guidetti. Se ele se juntou a ela e ele já era rico, ou se quem era rico era ela, que herdou do marido a riqueza, e ele se juntou com ela por interesse mútuo, né, com relação ao dinheiro que ela tinha, né? Então existe essa dúvida, eu não sei se um era rico e o outro se juntou a ele porque era rico, ela era rica, ou se ele era rico já quando se juntou a ela, ou se os dois eram ricos, né? O fato é que eu suspeito que ela era que tinha dinheiro, porque o marido dela, o navio Isabela, foi acometido por uma febre muito forte, matou muitas pessoas. E o marido dela, os relatos históricos, o Antônio Musso, morreu em Vitória. E naquela época não se tinha recurso para levar alguém doente para Vitória. E ele morreu lá, doente lá. Então, se entende daí que ele tinha alguns recursos, que ele tinha recurso para buscar o tratamento na capital da província, né? E então acredito que ele, o Cesare Guidetti, ela era rica já, quando passou a viver maritalmente com ele. Muito bem, o fato é o seguinte, em 1896, o Cesare Guidetti era aqui, digamos, o prefeito do local de Pau Gigante. E ele faleceu de repente, do coração. Na época eles falavam colapso cardíaco, que é um infarto hoje, é um infarto do miocárdio. Ele faleceu de repente e ela não era casada regularmente com ele. Ela vivia maritalmente já há alguns anos, há muitos anos, né? Mas não era casada regularmente com ele. Aí conta-se aquela história folclórica de que se fez o casamento do morto. Juntou-se o padre, o pessoal do cartório, algumas testemunhas, né? E fizeram o casamento com o morto, para poder regularizar a situação dela de viúva e herdeira dele, né? Então, diz que o Guidetti já estava morto e fizeram assim mesmo o casamento do cadáver, recente do cadáver. Muito bem, ela continuou viúva depois, e era chamada por todos de viúva Guidetti, e foi falecer só na década de 1920, por volta de 1923, ela faleceu. Aqui não tem a data de falecimento dela, né, da Giacinta Guidetti, viúva agora do Cesare Guidetti, que era viúva antes do Antônio Musso. Então é a viúva Musso Guidetti, né? E ela continuou sendo comerciante e administrando os bens dele, junto ao filho dela, com o Antônio Musso, Luigi Musso, né?
Ela tinha uma filha que dizia-se, folclórica aqui na cidade, que dizia-se que era muito bonita, né? A Giuseppina Musso, que era filha do Antônio, primeiro marido dela, e a Giuseppina Musso era chamada pela população de Pinota. E eles iam muito, voltavam sempre, tinha muito dinheiro para ir à Itália sempre. E lá na Itália, a Pinota conheceu o outro personagem que está aqui do lado, sepultado, que é o Foscolo Guelfi, que era um médico, né, que vivia na Itália. E a Giuseppina, a Pinota, casou com ele na Itália, em Bolonha, e ficou vivendo com ele lá, casada. Só que ela faleceu jovenzinha, eu não sei de que, a história não registra o que levou ela a morrer. Foi logo depois da Primeira Guerra Mundial, na década de 20, não tem aqui o túmulo dela, ela foi sepultada lá. E o marido, Foscolo Guelfi, o marido da Pinota, que era genro da viúva Guidetti, vem para cá, para Ibiraçu, na década de 1920, para trabalhar e administrar os bens da viúva Guidetti, a sogra. A viúva Guidetti falece logo em seguida, em 1923, e ele passa a ser o dono de administrar o comércio dela, aí, o casarão que tinha ali na Avenida Condideu, e vive aqui, vindo a falecer em 1926. Conta-se, inclusive naquele livro que eu lancei este ano, o Memoriário, o José Dalster consta que ele era uma pessoa excêntrica, ensimismado, deprimido, que vivia isolado, quase como um eremita, e que toda a fortuna da viúva Guidetti, nas mãos dele, decaiu e acabou indo à falência. Foscolo Guelfi, tem até uma rua aqui em Ibiraçu, ali no bairro Boa Vista, que se chama Foscolo Guelfi. Ele faleceu aqui, ali nós temos a data, né, em 9 de novembro de 1926. E aqui em Ibiraçu, algumas pessoas, ele era médico, vêm até o túmulo dele para pedir saúde, né, rezar aqui e pedir saúde, que ele interceda junto a Deus, né? Enfim, algumas pessoas o têm como um médico que morreu e que é milagreiro, né? Aqui em Ibiraçu, algumas pessoas vêm até o túmulo dele para rezar e pedir saúde. Muito bem. O Foscolo Guelfi, então, italiano, genro da viúva Guidetti, está sepultado aqui do lado do mausoléu dos Guidetti. Tem uma história muito interessante que me foi contada pelo filho do Dr. Barroso, que é um médico que viveu aqui na década de político, que viveu aqui na década de 1940, e ele diz que o pai dele veio para cá e mostraram o túmulo aqui do Foscolo Guelfi, dizendo que isso era um médico que tinha aqui na cidade. E o túmulo ficava abandonado, sem cuidado pela família, que não tinha mais familiares aqui em Ibiraçu. Aí o doutor Barroso, o doutor Antônio Barroso Gomes, passou a cuidar do túmulo dele, porque era um colega médico. E com isso, eu disse para o filho dele, poxa, assim se vê como era a personalidade bondosa do doutor Barroso, que assumiu o túmulo do médico anterior a ele, como se fosse um membro da família. Outro túmulo importante que tem aqui para a nossa história, são vários, mas esse eu escolhi, o segundo deste vídeo, é dos padres Parensen. Eram padres alemães que vieram para cá, em Ibiraçu, e estabeleceram aqui. Um era o pároco e o outro era o ajudante, irmão dele, ajudante do pároco. Dois padres. E também da irmã deles, a Ana, que chamava-se, o povo aqui chamava de Anita, uma irmã deles, não era uma irmã de caridade, era irmã dos padres, que morava com eles lá na Canônica e trabalhava com eles lá nos serviços domésticos. O padre Luiz Parensen, Luiz Gonzaga, que brasileirou o nome com certeza, ele chegou para ser pároco aqui em Ibiraçu em 1920.
e ele ficou pároco aqui até na década de 40. Eu não sei exatamente o ano agora, com precisão, mas é por volta de 1945. E o irmão dele, o padre José Parencem, né? Também José Bonifácio, que ele deve ter abrasileirado o nome, com certeza, que ele era alemão, né? Ficou trabalhando, ajudando o pároco, que era o irmão. Muito bem. O curioso é o seguinte, eles ficaram muitos anos, porque ficaram de 1920 até o meio, para o final da década de 40. No túmulo aqui não tem as datas de morte deles. Mas primeiro morreu o padre Luiz, que era o pároco, o vigário, e depois morreu o padre José, irmão dele. Muito bem. O padre Luiz e o padre José moravam na Canônica, do lado da igreja, e durante a Segunda Guerra Mundial, aqui era uma colônia italiana, que todos nós sabemos, moravam os descendentes de italianos aqui, os colonos italianos que se estabeleceram aqui, e os padres eram alemães. Então, eram os adversários do Brasil, quando o Brasil entrou na guerra, a Alemanha e a Itália. E aí começou a haver aqui muita perseguição aos moradores daqui, né? Porque chamavam eles de quinta coluna, que seria aliados dos adversários do Brasil lá na guerra. E tinha um delegado aqui metido a machão, a bravo, foi lá na Canônica, perseguiu os padres. Eles tinham um rádio que, através das ondas curtas, eles ouviam notícias da Europa, da guerra na Europa. E o delegado foi lá, tomou e quebrou o rádio deles, acusando eles de espiões da Alemanha aqui. Vejam, senhores. E dizem aos moradores mais antigos que os padres ficaram deprimidos com isso. E logo em seguida o padre Luiz morreu, e alguns anos depois, 2, 3 anos depois, o padre, o irmão dele, o José, morreu. O curioso é que o padre José, pela descrição e pelas conversas que eu tive com os moradores antigos, inclusive com a minha mãe, que falava muito, ele era alcoólatra, ele bebia muito, andava com uma garrafa de cachaça no bolso da batina, e era comum ele se embriagar, até mesmo às vezes antes, e celebrar a missa embriagado. E o povo não gostava muito disso, né, do padre bêbado, embriagado, né? E o irmão mais velho, o Luiz, que era o pároco, tomava conta do irmão mais novo, que, coitado, era alcoólatra, né? E ficou aqui durante muito tempo o padre mais novo, irmão dele, com ele, e o padre Luiz tomando conta do irmão mais novo que tinha esse problema do alcoolismo, né? Esse mesmo delegado que perseguiu os padres lá na igreja, na Canônica, esse mesmo delegado veio até o cemitério naquela época e depredou os túmulos dos italianos aqui, que tinha inscrição em italiano. Arrancou as cruzes com as inscrições em italiano, depredou os túmulos aqui. Isso também causou uma comoção na sociedade aqui, que acharam aquilo um absurdo, e que realmente era um absurdo. Ontem eu estive conversando com o doutor Antônio Vesco de Possato, o Liquinho, e ele me informou que lá em Pendanga, alguns membros da família, se não me engano, a família Cusuol, que ele me falou, quando souberam que aqui em Ibiraçu o delegado veio arrancar as inscrições e as cruzes em italiano, montaram uma vigilância no cemitério de lá, com as espingardas e os rifles, né, as Winchesters, porque se a polícia fosse lá fazer a mesma coisa que fez aqui em Ibiraçu, nos túmulos lá de Pendanga, eles iriam reagir com violência, porque consideravam uma afronta aos descendentes, aos antepassados italianos que estavam sepultados no cemitério. O terceiro túmulo que eu venho visitar aqui no cemitério hoje para falar com vocês, o terceiro e último,
Esse é de um personagem muito pouco conhecido, provavelmente muito pouca gente já se ateve a esse personagem. Esse senhor, essa pessoa, jovem inclusive, né, morreu assim com tenra idade, nasceu em 1889, morreu em 1923, né? Muito bem, chamava-se Joaquim Pedrinha e comumente chamado, tinha um apelido de Quincas, Joaquim Quincas Pedrinha. Ele era genro de Domício Martins. Domício Martins foi o prefeito aqui de Ibiraçu que mais tempo foi prefeito. Ele foi prefeito de 1908 até 1928, com um pequeno intervalo no meio ali de 15 a 16, que ele não foi prefeito, 1 ano e meio. Então ele foi prefeito praticamente 19 anos, 18 para 19 anos aqui da cidade. Naquela época o prefeito era o presidente da intendência, era um pouco diferente do que é hoje, mas era o cargo mais ou menos equivalente ao de prefeito. Então o Domício Martins era um comerciante que tinha aqui na cidade, que veio de Santa Cruz, o pai do José Dauster, autor do memoriário, e esse Quincas Pedrinha era vendedor ambulante, saía vendendo aí e passava aqui na cidade sempre. A família Pedrinha era lá de Vila do Riacho, onde hoje é município de Aracruz. E tem um religioso muito famoso de Linhares, que foi para Linhares, que é da mesma família, chamado Monsenhor Pedrinha. Tem até uma rua muito grande lá em Linhares chamada Monsenhor Pedrinha. Ele faleceu de pneumonia em 1923. Naquela época a pneumonia matava, porque era uma doença infecciosa, não tinha antibiótico, não tinha penicilina e as doenças bacterianas matavam, como a pneumonia. Minha mãe contava para mim muito que quando tinha uma pessoa com pneumonia em algum lugar, em alguma casa, as pessoas nem iam visitar com medo de pegar a doença e também morrer. E normalmente quem tinha pneumonia estava condenado a morrer. E esse Joaquim Pedrinha, que era genro, casou com a filha de Domício Martins, faleceu de pneumonia. O Joaquim Pedrinha é pai do Alvaci Pedrinha, que foi um filólogo, um homem de letras, né, que ficou famoso até no Rio de Janeiro, professor da área de letras, e que contribuiu muito com a história de Ibiraçu, porque ele nasceu aqui em Ibiraçu, filho do Joaquim Pedrinha, depois mudou-se para o Rio junto com o Domício Martins, e escreveu algumas coisas aqui da história de Ibiraçu, inclusive uma biografia do Domício Martins, o que faz a gente ter uma referência histórica. Na verdade, o Alvaci Pedrinha acabou virando um historiador aqui de Ibiraçu, né? E também faleceu já há alguns anos. Eu tenho contato com a família Pedrinha e vou dizer para eles, olha, infelizmente o túmulo está mal conservado, e está arriscado se perder. Se eles me autorizarem, eu venho aqui e vou fazer uma reformazinha por minha conta mesmo, para manter o túmulo do ancestral deles aqui, contando um pouco da história aqui da cidade de Ibiraçu. Então, túmulo do Quincas Pedrinha, faleceu em 1923, ainda muito jovem, genro de Domício Martins, pai do Alvaci Pedrinha, que é um personagem que ajudou a construir aqui a história de Ibiraçu. Até bem pouco tempo, quando ainda era vivo, o Alvaci Pedrinha vinha quase todo ano aqui visitar o túmulo do pai. E ele conhecia já muita gente aqui em Ibiraçu e visitava as pessoas aqui de Ibiraçu, porque ele nasceu aqui em Ibiraçu, o Alvaci Pedrinha, filho do Quincas Pedrinha. Tem uma história muito interessante com relação a Pedrinha, que é um nome assim meio curioso, Pedrinha, né? Eu não sei de que origem é esse nome, mas eu suspeito que tem uma origem judaica, né? Assim, bem anterior. E que, como o nome é muito curioso, teve o Jório Dauster me contou uma história que tem um descendente deles, eu não sei se é filho do Joaquim Pedrinha, mas eu acredito que é, irmão do Alvaci, que botou o nome de Rolando. Aí ficou Rolando Pedrinha. Muito curioso, né? Quer dizer, o cara já tem o sobrenome de Pedrinha, aí vai e bota o nome do filho de Rolando. É muito engraçado isso. Então, aqui o último túmulo que nós estamos visitando,
o túmulo do Quincas Pedrinha, que morreu em 1923 em Ibiraçu de pneumonia, genro de Domício Martins. Bom, com isso nós encerramos esse vídeo de hoje aqui no cemitério de Ibiraçu. Eu prometo voltar outras vezes para falar sobre outros personagens que estão sepultados aqui, personagens históricos. E eu gostaria de pedir às famílias de Ibiraçu e de todos os lugares, né, que conservem os túmulos dos seus ancestrais. Sobretudo, o nome, a data de nascimento e a data de morte, porque isso são informações históricas preciosas. E não só informações históricas, como informações para a própria família, para os descendentes mais para frente saberem em que ano morreu, em que ano nasceu e terem uma ideia de que época que viveu o seu ancestral. Os cemitérios são fontes históricas preciosíssimas. Então, peço encarecidamente a todas as pessoas que preservem os túmulos, porque os historiadores precisam, às vezes, ir até o cemitério para pesquisar a história. E os descendentes, as gerações futuras, terem conhecimento de quem foi, de quando viveu os seus ancestrais. Muito obrigado pela atenção.